Olá pessoal, ainda falando deste livro aqui, O Despertar da Cultura, do Richard Klein, 2005. Então ele vai tocar num assunto que é interessante, que é o desenvolvimento da indústria lítica, né? Da indústria de pedra, de instrumentos de pedra, que o homem começa a fabricar. Lá que o Homo habilis começa a fabricar. Então, você vai ter um desenvolvimento que ele é um desenvolvimento muito lento, é isso que chama atenção, porque, veja, o foco dele é o despertar da cultura, né? Então, por volta de 50 mil, vai ter um grande desenvolvimento dessas ferramentas, né? Mas durante muito tempo, durante quase 1 milhão de anos, quase que não há desenvolvimento algum. É muito pouco desenvolvimento, né, dessas ferramentas. Então, isso é que ele vai chamar a atenção. Em Adar, H. Roche descobriu recentemente uma indústria de seixos trabalhados, semelhante ao Olduvai. Olduvai é a técnica mais antiga, né? São os instrumentos mais primitivos, encontrada lá pela Mary Leakey e lá naquele desfiladeiro lá na África, né? São as primeiras ferramentas, são as ferramentas mais toscas, né, que tem. Então, isso vai ser datado mais ou menos de 2,5 milhões de anos. Antes das descobertas de Leakey, não se acreditava que o homem primitivo fosse capaz de fabricar utensílios de pedra. Tais ferramentas, mesmo primitivas, foram suficientes para a produção de lascas finas capazes de cortar o couro de uma zebra ou de uma gazela morta, bem como cortar tendões que ligam os músculos aos ossos, contribuindo para a maior ingestão de carne. Então, essas ferramentas de Olduvai, mesmo sendo bastante primitivas, elas têm uma laminazinha de corte ali. Então, aquilo ali é suficiente, é fino o suficiente para cortar a pele de uma zebra e você ter acesso, então, à carne, né? E pode cortar os tendões também, você pode comer aquele tutano, né? Então, isso dá uma dieta mais sofisticada para o homem. Então, essas ferramentas, por mais primitivas que sejam, né, elas permitiram aumentar o valor nutricional da comida do homem e acabou levando ao desenvolvimento do cérebro, tá? Por mais primitivas, né? Richard Klein diz assim: reforçando a anatomia com as ferramentas para poder atuar como carnívoros, ele criou a interação evolutiva entre cérebro e o comportamento, que culminou na capacidade do homem que o homem moderno tem de se adaptar a uma série de condições apenas fazendo uso da cultura. Então foi uma evolução não por meio da seleção natural, mas por meio da cultura, né? Que você, por meio da inovação tecnológica, você acabou mudando um hábito alimentar e acabou impactando ali na sobrevivência desses hominídeos. Esses instrumentos aí, por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de anos, eles são confirmados por dois métodos de datação independentes, né? Datação de potássio argônio e o método paleomagnético. Eu já falei num vídeo aqui como é que são esses dois métodos. São dois métodos absolutamente independentes um do outro e que chegam no mesmo valor lá de 1,5 milhão, 2 milhões de anos. As ferramentas de Olduvai básico foram por quase 1 milhão de anos usadas com poucos desenvolvimentos, o que Richard Leakey dá de desconcertante. A tradição Acheulense vem em um segundo momento, né? Mais sofisticada, bifacetada, em razão do lascamento ocorrer nos dois lados do bloco de matéria-prima, encontrada também com o Homo ergaster, perdurou por mais de 1 milhão de anos até épocas relativamente recentes, isto é, não mais que 100 mil anos atrás, quando o Homo erectus começou a ceder lugar aos primeiros Homo sapiens, o que revela a estagnação técnica e a pouca propensão à inovação. Então, veja, teve alguma evolução para essa técnica articholense de gerar os bifaces, você cortar a pedra em duas partes, né? E ter uma lâmina um pouco melhor, mas não é grande coisa. Foi pouca evolução em mais de 1 milhão de anos. As ferramentas articholenses, cujo instrumento típico é o machado de mão, elas podem ser encontradas na África, em Conso, no sul da Etiópia, no sul da Etiópia, junto com ossadas de Homo ergaster.
datadas de 1,8 milhões de anos. E também depois no Oriente Médio e Oeste e Norte da Europa. Mas elas não se encontram na Ásia e Indonésia, e em uma fronteira que ficou conhecida como linha de Möbius. Então, veja, essa tecnologia HoloLens, que é um desenvolvimento de Olduvai, que é a mais tosca, né? Essa técnica da HoloLens, ela dá para se perceber em algumas regiões, mas na Ásia e na Europa não todas. E dá para fazer o mapeamento de onde que isso ocorre, né? Essa linha separa a vasta tradição angeuliana da África, Europa e Ásia Ocidental da tradição não angeuliana do leste e sudeste da Ásia, o que pode mostrar que nessas regiões pode ter ocorrido uma reversão da indústria angeulense, trazida pelas primeiras ondas migratórias para a região para as ferramentas mais primitivas do tipo Olduvai. Ou seja, o Homo erectus entrou nessas áreas, trazendo suas ferramentas angeulenses, mas por algum motivo, por exemplo, falta de matéria-prima, ele não fabricou. Então houve uma regressão, não houve um progresso. Andou-se para trás. Essa é uma outra questão, é que na história da tecnologia, muita gente a gente tem a noção que vai sempre para frente, né? Na verdade, ela pode ir para trás. Aqui é um exemplo de que foi para trás. Mais antigo sítio arqueológico de machados de mão do mundo fica em Conso, Gárgula, na Etiópia. A datação é de 1,7 milhões de anos. A tradição acheuliana perdurou na Europa e na África até 250 mil anos atrás. Ou seja, ficou de 1,8 milhões de anos até 250 mil anos. Caraca, mais de 1 milhão de anos. Surgimento da indústria acheulense coincide com o surgimento do Homo ergaster no leste da África em 1,8 milhões de anos. Christopher Lepre se refere à ocorrência da tecnologia acheuliana em West Turkana, no Quênia, datada de 1,8 milhões de anos. Está tudo nessa faixa aí. Glenn Isaac analisou diversos artefatos acheulianos no Quênia e observa a igualdade variável, ou seja, existe uma variação, mas não muita coisa, que impressiona até os mais entusiastas pela monotonia. Richard Klein, contudo, nota algum aperfeiçoamento, pois enquanto os primeiros machados de mãos tendem a ser mais grossos e menos trabalhados, o machado de mão posteriores, lá de 600 mil anos, já é do Heidelbergensis, tá? Embora ainda grosseiros, tem alguns exemplares bem finos e trabalhados de maneira extensa. E alguns já apresentam a técnica de Levallois. A técnica de Levallois é uma técnica que é o seguinte: você pega a pedra, você corta, faz uma lasca de um lado da pedra e de outro lado da pedra. Então ela é um bifacial. E depois você dá um corte aqui por cima. Então sai uma lasca. Entende? Ela não é da pedra original. Se tem a pedra original, você lasca de um lado e de outro. A Levallois você corta e aí sai uma lasca daquilo. Tu vai usar aquela lasca. Então isso requer uma perícia muito grande. Inclusive os arqueólogos de hoje nem todos conseguem produzir um machado de mão em condições com essa técnica daí. Precisa ter uma certa habilidade daí. Bom, Klein acredita que esse aperfeiçoamento da indústria australiana, ainda que pequeno, pode ter sido crucial para o sucesso da colonização do heidelbergense lá na Europa. Então, essa técnica, ainda que tenha sido pequena, né, pode ter sido importante para conseguir mais alimentos, etc. Porque se tem um corte melhor, né, de repente você consegue cortar um couro mais duro e ter acesso a mais alimentos, coisas do tipo. Então, ele diz que, né, mesmo pouco desenvolvimento do ponto de vista técnico, isso pode ter trazido algum resultado que possa ter justificado a colonização lá na Europa. Muito obrigado. Então.